Então assim, tem coisa errada na nossa torcida, tem coisa errada. O Corinthians, eu vou fazer um meia-culpa aqui, que é o seguinte. 2012, campeão da Libertadores. Eu nunca vou esquecer, naquele momento eu pensei, acabou. Conseguimos tudo. Tudo que precisava a gente conseguiu. Só que 2, 3 dias depois, eu tava na ativa de novo. Eu acordei do sonho. Eu não fiquei em berço esplêndido, achando que, puta, acabou, não preciso mais acompanhar, ganhamos tudo, não sei o quê. Só que o torcedor corintiano tá nesse sonho ainda. A gente está vendo, a gente tá presenciando, para não falar do passado, eu tô falando da nossa geração. A gente tá vendo desde 2010 um deterioramento do patrimônio corintiano. Eu não tô falando só em coisas físicas, eu tô falando de tudo, bens imateriais, a imagem do clube. Tem muita coisa sendo deteriorada e a gente tá assistindo. E alguns grupos de torcedores começaram a se movimentar, não por causa do Corinthians, mas porque começou a ver que os adversários estão se arrumando e os caras vão voar. Então a gente precisava fazer alguma coisa. Só que a grande maioria da torcida ainda não se deu conta. Ainda tá achando que assim, eu vou me preocupar com o Corinthians na hora do jogo. Não, você precisa se preocupar com o Corinthians fora daqueles 90 minutos. Senão a gente não vai ter mais os 90 para poder torcer. Então assim, a torcida tem sim parte de culpa. Muita gente que deveria fiscalizar também não fiscalizou como deveria, e aí cada um tem os seus motivos. O que eu acho importante? No fim, eu realmente acredito que tudo vai dar certo. Só que a gente precisa trabalhar para fazer dar certo. Senão não vai chegar ao fim. A gente vai ficar protelando esse fim por anos e anos e anos. Então chegou a hora realmente de lutar pelo clube, de fazer uma limpeza geral lá dentro, de colocar para fora quem eventualmente tenha utilizado do clube em benefício próprio. Então, essas pessoas, elas precisam ser expulsas do clube. Elas não têm mais lugar lá dentro. Agora é a hora mesmo do profissional, do cara que sabe o que tem que ser feito, colocar as finanças em dia, criar logísticas diferentes, não só pensando no clube, no time, né, na comissão técnica, mas pro torcedor. E assim, o corintiano, eu vou parafrasear o Alê aqui, dos Gaviões, ele fala, pô, isso não é uma briga dos Gaviões, isso é a briga de todo mundo. E ele tá certo, é a briga do corintiano. A gente tem que parar de terceirizar, e isso é uma coisa do brasileiro, não é do corintiano. A gente tem mania de terceirizar a responsabilidade. A gente acha que o outro é que tem que fazer e todo mundo pode se beneficiar. Não, eu como corintiano eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Se for uma movimentação na frente do Parque São Jorge, cara, eu tenho que ir. Se eu entendo que aquilo lá é em benefício do clube, a gente tem que ir. Ah não, vamos fazer um movimento na internet. Tá tudo certo. Amigo, você não quer sair aí da cadeira? Tá perfeito, tudo é legítimo. Só que você também tem a responsabilidade de pegar aquela matéria, cara, e disseminar para quanto mais corintiano você conseguir fazer chegar. O que eu faria hoje? O que eu venho tentando ajudar, né, no que eu posso. A gente tentou entender a política, como funciona lá dentro, conhecer pessoas lá dentro, não conhecer de ser amigo, nada disso, mas, pô, deixa eu mapear aqui quem faz o quê, como chegou no Corinthians. E a gente montou ali uma série de entrevistas, onde a ideia era, em 2 anos, entrevistar todos os conselheiros. Para quê? Para quando chegasse no momento da eleição, o torcedor corintiano saber exatamente quem é quem e o que fez. Tem uma frase que eu sempre falo, toda sexta-feira o conselheiro deveria acordar e se perguntar, acordou, levantou, vai no espelho e pergunta, o que eu fiz pelo clube essa semana? Ninguém faz, porque eles não estão lá para fazer alguma coisa pelo clube, eles estão lá para ter a porra da carteirinha. Eles tendo a carteirinha, eles estão felizes da vida. Eles vão entrar na concessionária, vai mostrar a carteirinha, o cara vai tratar ele bem, né? Aquela coisa toda, é o eu, não é o Corinthians. A gente desistiu de fazer essas entrevistas. Por quê? A gente fez várias, né? Mas a gente entendeu que não importa a eleição, infelizmente. Infelizmente isso não vai mudar absolutamente nada. Porque mesmo que apareça uma pessoa que seja fora ali do grupo, ela vai ser ingovernável. Porque está tudo tomado. Existe um sequestro político no clube. Então a gente acabou de ver aí o Augusto Melo, né? Chegou ali na presidência, enfim, era ele ou o André Negão, né? Qualquer um dos dois, terrível, né? Não tinham, com todo respeito, a menor condição de ser presidente de um clube desse tamanho. E a gente viu o que aconteceu. É impeachment meses depois. Entrou Osmar Stabile. Tá aí. Não dá mais o modelo associativo. Então a gente precisa mudar. Como mudar? Precisa profissionalizar. Impossível com as pessoas que estão lá dentro.
É impossível. Eles não vão largar o osso jamais. Existe a possibilidade da intervenção judicial. E honestamente eu acho que é isso que vai acontecer. O Corinthians do Parque São Jorge hoje, ele sofre um sequestro político. Não é de 10 anos, ele sofre um sequestro político de 30 anos. A nossa história faz parte de crise, né? O que acontece é que antigamente era só uma crise financeira. E hoje em dia não, é uma crise política. O Corinthians foi sequestrado politicamente. As pessoas que estão lá, elas se beneficiam do clube, elas não trabalham para o clube. Cara, a gente foi... Normalmente eu vou de metrô, né? Super fácil, você desce ali, tá pertinho da Neoquímica Arena. A gente foi num jogo, não me lembro qual que foi agora, mas tem Corinthians e Curitiba. A gente foi assistir. Aí, pela primeira vez, parei o carro no estacionamento da Neoquímica Arena. Só que lá no estacionamento, se não me engano, o E5, lá atrás. Cara, não conseguia chegar. A rua tava fechada. E assim, a gente foi perguntar ali, né, pro pessoal do CT e pro pessoal do Corinthians, né? Pô, como é que eu faço pra dar volta? Tal? Não, você vai aqui, entra a primeira direita, não sei o quê. Chegava numa rua fechada. Não tinha como. Aí perguntava pros caras lá em cima, os caras, não, tá fechado aqui, você pode voltar e parar no E4. Voltamos, paramos no E4, tentamos entrar no E4, menina falou, não, não pode entrar aqui, você tem que dar toda a volta e ir no E5. Mas tá fechada a rua, o CT fechou a rua, Daniel. E assim, não avisavam que tava fechada, fazia você subir, cara, é uma loucura, o torcedor é extremamente maltratado, o pessoal da Norte direto, pancadaria, eles não respeitam o torcedor corintiano. É catraca que dá problema, pode acontecer, mas porra, todo jogo aí acumula aquela galera, aí vem a borrachada. Porra, até quando isso? Até quando? Aí a gente pega lá o portão da ponte que liga, né, o Química Arena com o metrô Itaquera. Porra, os caras fecham toda hora aquele negócio. Coloca o torcedor em risco para atravessar a Radial Leste. São coisas muito simples. Muito simples. Mas é engraçado, o pessoal entra nos vídeos lá, Daniel, e fala, Bono, o que precisar, eu tô aí. Bono, o que precisar, não sei o quê. É difícil ir pra rua. É difícil ir pra rua. É difícil mobilizar, né, as pessoas. Se é uma final, vai uma galera, falta ingresso. Mas porque vai na boa. Agora ir pra protestar é difícil, nem todo mundo compra. Todas as movimentações que tiveram no Parque São Jorge nesses 2 últimos anos, a gente tava lá. A gente transmitiu ao vivo todas elas. A gente entrevistou gente em todas elas. A gente invadiu o Parque São Jorge sem poder em todas elas, porque a gente não queria ficar ali recebendo quem ia aproveitar o momento para fazer um movimento político. A gente queria ir lá dentro, entrevistar quem fazia parte do negócio. Então assim, o seu Osmar, quando ele foi eleito, da forma indireta, né, pelos conselheiros, ele não deu entrevista para ninguém. Cara, a gente entrou lá, o Pato, que trabalha com a gente no canal, ele entrou no Parque São Jorge, ele foi lá no seu Osmar, e o primeiro cara a entrevistar ele fui eu. E eu falei para ele, seu Osmar, eu entendo o senhor ter mantido por perto as pessoas que estão aí hoje, porque o senhor precisava do voto deles, era uma votação indireta, né? Só que eu espero que de amanhã em diante o senhor se livre dessas pessoas. E ele respondeu, ele falou, Bono, você pode ficar tranquilo. A partir de amanhã vai ser uma mudança no Parque São Jorge. Foi uma mudança mesmo. Além dos que já estavam lá, ele trouxe mais dos mesmos. Então assim, piorou a situação. Aí sim, blindaram ali a gestão do clube e, cara, é incrível, é ladeira abaixo. Tem 1 ano, se você pegar a fotografia de hoje, o Corinthians está muito pior do que há 1 ano atrás, com o Augusto, que já era péssimo. Infelizmente, vai ficar registrado aqui, sabe quando que vão arrumar a fachada da Neoquímica Arena? Infelizmente eu vou falar isso. A hora que cair uma pedra daquela na cabeça de um torcedor. Quando você não tem zeladoria, quando você não dá manutenção, você potencializa o risco, né? E vai acontecer. Infelizmente, assim, se ninguém fizer nada, e eu espero que faça, mas se ninguém fizer nada, infelizmente vai acontecer. É só olhar a fachada, como você disse, tem pedaços faltando. Eles caíram já. Não é que eles vão cair, eles já caíram.
nós tivemos a sorte de não pegar na cabeça de ninguém, concorda? Só que a gente tá esperando que aconteça para aí sim, aí interditarem o estádio, não pode mais jogar lá, aí sim ter que pagar 3 vezes mais, porque aí é situação de emergência, precisa fazer urgente. Esse é o Corinthians. Tem ali a escalação, a torcida aplaude, a grande maioria. Quando chega no Yuri Alberto é uma coisa impressionante. Mulheres e crianças amam o cara. Pô, cadê o marketing para fazer produto disso? Tem umas coisas que eu não sou de marketing, eu sou de tecnologia, mas são coisas tão óbvias. Todo mundo brinca que o cara é o Wolverine, né? Pô, o cara é o Wolverine da Fiel. O tamanho do Corinthians cola na Disney. A Disney é dona da Marvel, vai lá, fala, pô, vamos fazer aqui um brinquedo, alguma coisa do Yuri Alberto com relação ao Wolverine. Mas não dá, os caras são limitados demais. A gente tem aí, eu não vou nem entrar aqui no mérito técnico, mas a gente tem aí o Memphis, maior artilheiro da história da seleção holandesa, e a gente vende um bonequinho e uma faixinha de cabeça. Cara, não dá, pra mim é um amadorismo assim, inacreditável, é um potencial perdido de marketing, de recursos, né, de dinheiro, que não dá. A gente precisa, de fato, não só torcer, mas trabalhar para que tudo isso mude. Tudo que eu faço na minha vida, eu vivo intensamente, e o Corinthians é uma delas. O Corinthians é uma coisa... O Corinthians é inexplicável, né? É uma coisa que é maravilhoso você se sentir corintiano. A gente foi num evento da Redemocracia há pouco tempo atrás, e aí a Marília Ruiz usou uma frase que ela falou assim, o corintiano não é que ele é só corintiano, ele tem prazer de falar que ele é corintiano. Puta, ela falou isso daí, eu fiquei pensando, quando acabou ali o evento, eu fui falar com ela, falei, Marília, repete pra mim, por favor, a frase que você disse. Aí ela repetiu, eu falei, é incrível, eu nunca escutei isso, mas é exatamente isso que eu sinto. Eu tenho orgulho de falar que eu sou corintiano. É uma coisa que só a gente vive. É uma coisa que só o corintiano tem. Se você pergunta pro palmeirense quem é seu rival, é o Corinthians. Perguntar pro São Paulo quem é seu rival, é o Corinthians. Perguntar pro Santista, é o Corinthians, né? Cara, até o Inter lá agora, o rival é o Corinthians. Cara, o Corinthians é isso, o Corinthians é inexplicável, é gigantesco. Então, sim, a gente vai ganhar campeonatos pela camisa. Só que a gente não pode depender só da camisa. Daniel, quantos jogadores não sonham em vestir a camisa do Corinthians? Só que quando para olhar, fala, meu, vou para lá, vão atrasar salário, eu vou ter problema, o dirigente vai vir mandar em mim e não o técnico. Então, assim, tem um conjunto de coisas que afastam jogadores, né? Esse time profissionalizado, arrumado, com condições reais, né? Para profissionais fazerem o trabalho deles, cara, é uma potência. Assim, vai dar dó dos outros. Vai dar dó. Porque vira imbatível. Vira imbatível. Vai ser ano sim, ano também ganhando título. A gente vive uma fase triste. Por mais que você tenha dito assim, pô, realmente acabamos de ganhar 2 títulos. Só que nossa camisa ganhou 2 títulos. E foram 2 títulos, não foi por acaso, porque a gente tem bons jogadores no elenco, né? Mas são os mesmos jogadores que reclamam que o vice-presidente não sai do vestiário. São jogadores que a todo momento eles estão levantando uma bandeira e as pessoas não estão percebendo de que aqui, gente, tudo bem, eu tenho um puta salário, mas tá foda de jogar aqui. Eu também posso ter um puta salário no outro time. Então, assim, tem uma parte do elenco que tá lá porque realmente quer tá lá. Ontem tava lá no Clássico e eu e minha fiel escudeira, minha filha, tá sempre comigo. E eu falei exatamente isso com ela ontem. Quando começa, tem uma música que pra mim é o Corinthians. Quando a torcida começa a cantar, fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Pô, é verdade! Cara, essa música, ela demonstra exatamente o que é o corintiano. Eu tenho várias memórias assim, Daniel. Primeiro jogo que eu vim com meu avô aqui. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano. Então, eu cresci na casa do meu avô.
Então, sempre veio eu, minha mãe, meu tio, irmão da minha mãe, minha avó e meu avô, né? E minha madrinha morava na rua de cima aqui do Pacaembu. E aí eu lembro que quando tinha jogo do Corinthians, meu avô falava assim pra minha avó, né? Pô, vamos visitar a Sônia, né? Minha madrinha e tal. E depois ele vinha, ó, a gente sai e vai no jogo. Então ele vinha na casa da minha madrinha, claro, pra minha madrinha, mas queria vir pro jogo. Então ficava minha mãe e minha avó na casa da minha madrinha e a gente vinha a pé aqui pro Pacaembu. E eu lembro, o primeiro jogo que eu vim assistir com ele, Corinthians e Guarani, 3-1 pro Corinthians, uma festa absurda, um momento maravilhoso. A gente ia muito na Fazendinha, tinha bastante jogos na Fazendinha naquela época. Então são muitos momentos. Cara, o Corinthians é inexplicável. Músicas que são marcantes, que o adversário nitidamente sente, né? Oh, todo-poderoso Timão. Cara, quando a Fiel começa a cantar aquilo, é nítido. Os caras sentem. Na hora eles sentem. E é por isso que é difícil de jogar na nossa casa. Porque a gente faz a diferença, né? A gente grita e grita alto ali. Então, isso é Corinthians. Isso é Corinthians, é o time do povo. O povo nunca vai ser parte da elite, sabe que sempre vai ser doído, sempre vai ser sofrido, mas que no fundo, no fim de tudo, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Mas tem um cara que talvez ele tenha me dado uma das maiores felicidades dentro do campo ali, que foi o Sheik. Quando o Sheik faz aquele segundo gol, e um gol que ele construiu, aquele segundo, porque ele foi muito inteligente, ele fica atrás ali do jogador, né, para que acho que era o Esquiloto, não me lembro, mas quando ele vai fazer o passe cruzado ali, que ele não visse o Emerson, né, e ele dá o bote na bola ali. Cara, quando saiu aquele gol, ó, até emociona. Quando saiu aquele gol ali, na hora, me veio na cabeça ali, meu avô infelizmente faleceu falando que ele queria ter visto o título da Libertadores. E eu lembro quando o Emerson faz aquele gol ali, eu me ajoelho. E puta, agora você viu. Talvez seja o momento mais emocionante da minha vida falando de Corinthians. Esse gol do Emerson na Libertadores, eu tenho uma foto do gol em casa. Pra mim ali, como eu disse, foi um momento que eu falei, agora acabou. Eu tô em paz. Agora eu tô em paz. Consegui ver. Corinthians chegou lá. Então não tem como não colocar o Emerson Sheik aí, porque ele arrebentou nessa final.